733. Como não conseguia continuar sorrindo, Encred logo parou de rir. Ren, que viu isso, agarrou o pulso de Encred, tirou uma bandagem do bolso e a enrolou firmemente. Fique atrás de mim hoje. Com minhas mãos assim, seria perfeito para rolar. Se eu te disser que ficou assim durante o treino, o líder do pelotão vai ficar muito doente. Tudo bem. Só estou dizendo que algo aconteceu. Se eu entrar em batalha com estas mãos, vou morrer. Você tem alguma esperança de suicídio no futuro, então também não vou incomodá-lo. Não está errado. Se você for para a batalha com mãos assim, será perfeito para você. No entanto, isso não foi um grande problema para Encred. Ele só precisava morrer mais uma vez. Então a 125ª manhã amanhecerá. Mas não é chato. Porque posso acabar com esse dia repetitivo. Encred não treinou apenas sua esgrima durante esse tempo. Ao repetir o dia 124 vezes, descobriu uma maneira de passar o hoje. Dizem que quando um soldado comum retorna vivo de seu primeiro campo de batalha, a Senhora Sorte recolheu a moeda que ele havia derrubado. Se você não tem nenhum talento extraordinário, a sorte pode ser uma grande ajuda para salvar sua vida. Encred calculou que precisaria desse tipo de sorte algumas vezes para não morrer. Mas você não pode confiar na sorte. Encred não precisava fazer isso. Ele sabe o que acontece no campo de batalha, especialmente ao seu redor. Então você pode se preparar. Portanto, consegui me preparar. Pela 124ª vez, Encred morreu novamente, desta vez com a garganta sufocada por uma facada. Minhas palmas estavam tão machucadas que eu não conseguia nem tocar na faca direito. Mesmo assim, eu não queria desperdiçar nenhum dia sequer, então fiquei de olho nos golpes do soldado inimigo. Prendi a respiração e aguentei até o fim. E ele fez. Vai doer, é misericórdia. Enquanto ouvia as vozes dos soldados inimigos, suportei a dor da lâmina quente que atravessava meu pescoço. Algo ficou preso em sua língua, então ele cuspiu antes de morrer, e descobriu que era um molar quebrado. Isso aconteceu porque eu estava apertando meus molares de dor. Ok, não é chato. Fiquei feliz porque valeu a pena repetir hoje. Mas não importa qual seja a razão que você dê. Significa que não quero ficar para trás. Morrer não deve ter sido divertido. Isso também teve que ser morto por um pervertido que gostava da dor da outra pessoa. Se eu conseguir terminar, terminarei. Assim que percebeu que estava preso em um dia, Encred decidiu ir em frente. Canguru, canguru, canguru. A 125ª manhã amanheceu. Encred se levantou, pegou os sapatos de Ren e os sacudiu. O que você está fazendo? Isso é meu. Eu sei, cheira mal. Se você jogar isso no inimigo assim, eu mato 50 deles só de cheirar os pés deles. Já que você está tão amaldiçoado desde manhã, você pelo menos teve um bom sonho. De repente, um inseto caiu da bota de Ren. Encred esmagou o inseto caído com o pé. Eu vi você entrar esta manhã. Bem, obrigado. Ren riu e ajustou suas botas. Deixando Ren para trás, Encred abriu a barraca e saiu. Ao amanhecer, pude ver o azul do amanhecer misturado ao amarelo da luz do sol. O último vigia está ocupado mexendo panelas. Um soldado que acabasse de acordar esfregaria os olhos e ficaria irritado, ou continuaria com seus afazeres em silêncio. Droga, pare de bater. Minha cabeça vai quebrar. Então, quem quer dormir depois de beber ontem? Era um quartel nos fundos. Por que você não fica quieto? Se você for pego bebendo, será punido. É terrível. Esta é uma conversa entre o último vigia noturno e um amigo que bebeu álcool ontem. Ao ouvir isso, Encred virou lentamente a cabeça para trás e olhou para o rosto do soldado bêbado. Ele era líder de outra unidade e líder de esquadrão, e esse cara tinha uma boa mãe. No 66º dia, conversei com aquele amigo e fingi estar perto dele para lembrar daquele dia. Você não está de plantão matinal. Faça você. Enquanto olhava para trás, Encred de repente falou com Ren, que o seguia. Por que eu? Você poderia fazer isso uma vez. Já o substituí mais de 5 vezes. Fakvik.x. Você estava contando algo assim? Sim, só seu. Por que você está contando apenas o meu? Porque você é desagradável. Por 125 vezes, nenhum único arranhão foi deixado no corpo de Ren. No entanto, não há ressentimento. Se eu tivesse algum sentimento, a única coisa que me restaria seria gratidão. De qualquer forma, Ren fará isso. Confiar a tarefa matinal a Ren era um padrão que eu repetia diversas vezes para ter a maior chance de sobrevivência e começar o dia nas melhores condições possíveis. Entendo. Droga, o que devo fazer? Movi meu corpo bruscamente para me aquecer, para que meu corpo não tremesse no ar frio da manhã. Mesmo enquanto girava o corpo, Encred não saiu da frente do quartel. Um por um, os membros do esquadrão saíram. O primeiro é o Saxone. Ele é um membro do esquadrão que trabalha duro. Saxone, que fez contato visual, me cumprimentou com os olhos. Encred também assentiu bruscamente. Depois disso, várias pessoas saíram, uma após a outra. Encred agarrou o último membro do esquadrão que saiu com os olhos semicerrados. Oingnun. Apelido, Oingnune, nome verdadeiro, Chris Alman. Ele é um membro bonito do esquadrão. E embora se diga que ele reuniu apenas os piores, ele foi o único membro do esquadrão com habilidades abaixo da média entre os 444 membros do esquadrão que tinham excelentes habilidades de combate. Para ser mais preciso, ele era um cara que explodiria mesmo se lutasse contra Encred. Por que tão cedo? Para profissionais de alto nível como eu, acordar cedo é uma tortura. Chris disse, com a boca aberta. Não havia nenhum traço de muco em seu olho ou qualquer umidade em seu rosto, mas era um rosto que valia a pena olhar. É o tipo de aparência que as pessoas interessadas em sodomia notarão. Traga-me algumas coisas. Chris inclinou a cabeça ao ouvir as palavras de Encred. Fiquei cético porque eu não era o tipo de pessoa que normalmente faria tal pedido. Você aprendeu no começo do ano. Ou álcool. Mulheres não podem. Não importa o quanto eu faça. Não posso trazê-lo aqui em um momento como este. Chris era um negociante clandestino dentro da unidade que não tinha nada que não pudesse obter. Você acha que posso salvar a garota? Não. Então o que você precisa? 5 facas de arremesso, couro oleado, uma agulha grande, luvas de pele de veado e, finalmente, cerca de 10 flores de cavalo e um punhado de alume. Ao falar sobre a parte de couro, Encred mediu aproximadamente o tamanho com a mão. Era grande o suficiente para envolver o torso de um homem adulto. Há tantas coisas que não sei o que fazer. Então você não consegue. Chris olhou para Encred por um momento e então assentiu. Não há nada que eu não possa conseguir. Aliás, não importa o quanto você seja um líder de esquadrão, você não consegue nada de graça. Você sabe, né? Quanto isso custa? Tenho que lhe dar 17 moedas de prata. Você é uma fraude. 5 facas de arremesso podem ser compradas na ferraria por 1 ou 2 moedas de prata. Claro que quando o preço do ferro dispara, há momentos em que ele ultrapassa 3 moedas, mas em geral é assim. Além disso, o que Chris está procurando provavelmente não é um produto feito inteiramente de aço. Ainda assim, provavelmente conseguirei uma faca útil. Dizem que couro de alta qualidade é caro, mas não seria possível levar o couro para uma oficina famosa. As únicas coisas que custam dinheiro aqui são agulhas e luvas de pele de veado.
Obviamente, não importa o quão pouco você doe, você tem que doar pelo menos 3 moedas de prata. Bem, você pode conseguir flores de cavalo branco por alguns centavos se for até a vila. Se houver uma oficina de couro perto de Baebando, você pode adquiri-lo sem gastar muito dinheiro. Encred também tem olhar aguçado para esse tipo de coisa, mas não questiona isso. Primeiro, o primeiro motivo era que era difícil obter itens fora da base militar, ou seja, da Cris. O segundo é por causa do preço ambíguo de 17 moedas, que não é um número exato. Esse é provavelmente o valor apropriado definido por Cris. Havia outro motivo também. Você pode pegar logo depois do café da manhã, certo? Você sabia que isso significa que tenho que pular o café da manhã? Você não comeu bem de qualquer maneira. Heng, é isso mesmo. Mas, pelo que eu sei, o líder do esquadrão não acha que isso será suficiente. Cris curvou o polegar e o indicador para formar um formato redondo. Agora não. Há momentos em que economizo meu salário, mas recentemente usei tudo para comprar uma espada nova. Agora eu estava quebrado. Você receberá um salário após a batalha, mas se pedir agora, será tratado como um desertor. Desculpe, vai ser difícil se você fizer isso. Encred sorriu com as palavras de Cris. Era um lazer que só uma pessoa com muita fé poderia demonstrar. Por favor, me empreste 5 moedas de cobre. Cris não confiava em pessoas comuns. Porém, se o oponente fosse Encred, a história seria um pouco diferente. Porque é o líder do esquadrão. Encred, que eu tinha visto até então, não era uma pessoa que faria coisas tolas. Mais do que tudo, ele foi a pessoa que salvou minha vida. Cris tirou 5 moedas de cobre e as entregou. Encred rolou a moeda tilintante na mão e foi para o quartel ao lado. Quando entrei, vi os caras que estavam brigando desde cedo. Era um tabuleiro de dados onde se reuniam o último vigia e 3 caras que gostavam mais de jogar do que dormir de manhã. Olhos surpresos olharam para Encred e imediatamente verificaram seu rosto e expressaram perguntas. O que? Não seria melhor ser o líder do 444º esquadrão? Você está muito entusiasmado desde cedo. Cris olhou para ele e ficou impressionado. Ele odiava jogos de azar. Não gostava de ser pego por um golpista e ser roubado, mas mesmo que não fosse o caso, também odiava deixar o dinheiro que havia ganhado ao acaso e perdê-lo. É bom quando está de molho, mas depois que você experimenta, você fica viciado em jogos de azar. Se você o perder, a bolsa de dinheiro em sua mão não desaparecerá em vão. Na opinião de Cris, o jogo era um jogo praticado apenas por pessoas pobres. Encred assumiu essa posição. Posso usá-lo também. Por aqui. É o último chamado para acordar do quartel ao lado. Ele revirou os olhos, olhou para o colega jogador e então assentiu. É bom. Ogo era bem-vindo em todos os lugares. Encred entrou e estava prestes a se agachar, mas Cris se agarrou seu colarinho com a mão. Você vai jogar fora minhas 5 moedas de cobre aqui. Embora seus olhos estivessem cobertos de muco, seus olhos grandes e brilhantes olhavam para Encred. A mulher deve ter chorado bastante. Encred pensou sobre isso e agarrou o pulso de Cris e o empurrou para longe. Se eu peguei emprestado, agora é meu dinheiro. Depois de dizer isso, Encred finalmente tomou seu lugar. Os jogadores reunidos moveram suas pontas para expandir o espaço. Você sabe jogar dados? Um soldado que estava jogando dados feitos de ossos de porco em um barril de madeira perguntou. Se você tirar o mesmo número, ganha o dobro, e se apostar em um número menor ou maior, ganha o mesmo valor que apostou. Certo. Só olhei por cima do ombro, mas vi isso 125 vezes. Eu não poderia saber sem saber. Há 3 dados no total. A soma é 18. Portanto, você pode ligar para um número maior ou menor que 9. O cara sentado no meio é o dealer. Este lado era quem rolava os dados e os demais eram os que apostavam. Então vamos para a primeira rodada. É uma maneira divertida de aproveitar um tempinho antes de preparar o café da manhã. Os riscos não eram altos. Mínimo 5 moedas de cobre, máximo 2 moedas de prata. Encred apostou 5 moedas de cobre. Pequeno número. Grande número. Pequeno número. Pequeno número. Grande número. Grande número. Pequeno número. Em menos de 10 minutos, 2 moedas de prata estavam nas mãos de Encred. A beleza dos jogos de dados é a velocidade. Foi realmente um jogo divertido de jogar em um curto período de tempo. Eles fizeram isso. No início, Encred memorizava os números apenas por diversão. Os dados darão o mesmo número todos os dias. Embora hoje seja um dia repetitivo, o que acontece ao seu redor geralmente muda sutilmente. Então eu sabia. Os dados são sempre os mesmos. Acho que a sorte não deixou cair uma moeda, mas pelo menos me deu um beijo. Quando o número de moedas de prata na mão de Encred ultrapassou 10, o soldado responsável pelo negociante falou. Não é uma farsa. O traficante disse o que o outro soldado ao lado dele teria dito. E o moral, estou com um pouco de sorte hoje. Parece que a deusa está sussurrando no meu ouvido. Encred ignorou o olhar de suspeita sem pensar muito. Eles também não podiam discutir. O dealer rola os dados. Mesmo que eu tenha dito que era salgado, era um pouco demais. Além disso, do meio, aproveitei secretamente a aposta do Encred e me juntei a ele. Golpe, é o seu pulso que rola os dados. Achei que ele estava lançando um feitiço de peste ou algo assim. Eu acho que sim. Você continuou colhendo como um louco nos outros dias, certo? Não tem como parar só por causa do azar. O soldado que havia tocado em algum dinheiro graças a Encred riu baixinho. O dealer disse que entendeu e depois de girar mais algumas rodadas. Vamos fazer isso na última hora, porque não tenho tempo. Antes que percebêssemos, a hora do café da manhã havia chegado. Encred rolou 10 moedas de prata de sua mão. Começou com 5 contos de fadas e terminou assim. Era todo o dinheiro do soldado que era dono do traficante. Foi divertido. É de última hora. Você pode pegar 10 moedas. Eu só quero me livrar disso e ir embora. A aposta máxima era originalmente de 5 moedas de prata. O negociante franziu a testa ao ouvir essas palavras. Considerando a taxa de acerto de hoje, não havia motivo para aceitar. Então vou apostar com minha cunhada e ela vai me roubar. Encred continuou antes que a outra pessoa pudesse responder. Qual é a probabilidade de 3 dados darem o mesmo número? Nunca vi um soldado jogando dados com tanta frequência na minha vida. Eu também nunca vi isso na vida real. Tudo o que vi foi enquanto brincava sozinho. Portanto, como Encred disse, era uma brincadeira, e ele iria desembolsar toda a prata que havia ganhado. Pelo menos foi o que lhe pareceu. Cozinhar. Cris se esfaqueou Encred nas costas. Cris disse com a boca. Você está louco? Não, de jeito nenhum. Encred não enlouqueceu. 10 moedas de prata pelo mesmo número. Bom, Hakgir. O soldado rolou o dado e o colocou ruidosamente no chão. Isso serve para se preparar para qualquer incidente infeliz que possa ocorrer se você rolar o produto suavemente. Vamos ver. O soldado negociante mostrou um sorriso expectante e abriu a caixa de dados. Uau, P*RRA. A deusa da sorte está aqui, ela está aqui. Nime, isso faz sentido. Todos os presentes ficaram surpresos. Exceto Encred. 3.
Os dados eram iguais.